Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz e hoje estou passando aqui para discutir com vocês este livro aqui, que cai na prova da Universidade Federal do Paraná. Se você está estudando, se você está se preparando para a prova da UFPR, você sabe que existe uma lista de 5 obras de sociologia e uma delas é este livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Então acompanha comigo, presta atenção aqui nessa imagem, né, falando do Earth Overshoot Day, ou seja, do dia da sobrecarga da Terra. Essa é uma expressão muito importante para mostrar que nós estamos vivendo num contexto em que tudo aquilo que a gente usa ao longo de um ano, a Terra leva muito mais tempo para repor. Ou seja, nós estamos causando essa sobrecarga, causando esse estresse, e agora, né, por volta do mês de junho, maio, né, de 2025, a gente já atingiu o limite. Como assim, Luiz? Tudo o que a gente usou até agora é o que a Terra vai levar até dezembro para produzir, para repor. Ah, mas como que acontece depois? Aí a gente já está usando um recurso que a Terra só vai produzir de novo em 2026. Ou seja, o nosso sistema capitalista, ele tem sobrecarregado a exploração dessa natureza, transformando-a em recurso e agindo muitas vezes como se isso fosse limitado. Então é nessa pegada que você precisa entender a obra do Ailton Krenak. Ailton Krenak, ele nasceu lá em Minas Gerais em 1953 e para a gente identificá-lo, vamos partir do ponto mais básico. Ele é indígena, ou seja, é um sujeito descendente desses povos originários aqui do território do Brasil, mas que se transformou em filósofo, ambientalista, defensor dessas causas indígenas e que tem discutido muito a respeito da forma como essa humanidade branca ocidental tem se relacionado com a natureza. Você vai lembrar que essas ideias do Ailton Krenak, elas não são novas, ele já tem aparecido aí na mídia e tudo há pelo menos uns 37 anos. Vamos pensar que ele participou lá da Assembleia Constituinte em 1988 e se notabilizou muito fazendo um discurso no qual ele pintava seu rosto de preto em protesto com o tratamento que as causas indígenas estavam recebendo. Então, se a Constituição de 1988 tem lá o capítulo todo dedicado aos indígenas, falando dos seus direitos de demarcação das suas terras, isso se deve ao esforço do Krenak, que também participa de associações, é um grande ativista da causa ambiental, dessa causa indígena, e que tem toda uma produção intelectual que está expressa em livros, TED Talks, documentários, palestras que ele vai realizando aí, né, ao redor do mundo e não só no Brasil. Mas falando do livro dele em particular, esse Ideias para Adiar o Fim do Mundo, esse livro ele se originou de 2 palestras e essas 2 palestras proferidas lá em Portugal foram acrescidas ainda de uma parte introdutória, que é essa chamada Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e também de um pós-fácil escrito pelo antropólogo Eduardo Viveiros. Atenção, leia esse pós-fácil com bastante cuidado, é lá onde aparecem muitos dos conceitos, das referências intelectuais que o Krenak usa na sua obra. E o que ele está discutindo? Vamos pensar, né, de uma maneira já mais direta. Entrando na primeira parte, entrando ali nas ideias para adiar o fim do mundo, primeira pergunta, somos mesmo uma humanidade? Porque o Krenak vai colocar os europeus brancos no seu processo de civilização, né, de construir essa civilização, dividiram a humanidade em 2 polos, a humanidade esclarecida e a humanidade obscurecida. Humanidade esclarecida, o branco europeu, que possui aqui todos esses padrões do como se vestir, de como pensar, de como crer, e enquanto todos os outros que pensam diferente
são colocados como os obscurecidos, aqueles que ainda não atingiram essa civilização. Então, dois conceitinhos aí bem importantes para você lembrar: etnocentrismo, tá? Então, dessa classificação do diferente enquanto inferior, enquanto atrasado. E se a gente baseia esse parâmetro naquilo que os europeus estão fazendo, eurocentrismo. Então, se o centro do qual essa cultura deve ser julgada é a cultura europeia, isso é eurocêntrico, tá? E aí o Krenak vai criticar exatamente isso, que esses europeus brancos, né, acreditam estar imbuídos, serem os portadores desses padrões civilizacionais, que foram impondo isso em outras partes, construindo esse mundo à sua imagem e semelhança, mas criaram determinadas concepções, determinados valores muito problemáticos, tal como o próprio Krenak coloca, e ele toma muito essa crítica ao longo do livro, de que essa civilização é baseada no consumo. Ou seja, eu me identifico por aquilo que eu uso, por aquilo que eu compro, e não por aquilo que eu sou, ou aquilo que eu faço, os meus direitos e os meus deveres. Então, para o Krenak, observa aí, ó, essa civilização substituiu a cidadania pelo consumo. E nisso, obviamente, foi esvaziando toda a realidade de sentido, porque, no fim das contas, qual é a chave do consumo? É mostrar aquilo que você não tem, é mostrar aquilo que você não é entregar aquilo que você vai ser levado a acreditar que precisa. Então, numa sociedade que se baseia no consumo, ela vai estar esvaziada de sentido, e aí você vai pegar uma referência muito legal, né? Porque o Krenak vai dizer, ó, as vivências, os locais, tudo tem sido homogeneizado por essa ideia de consumo, tudo tem perdido esse sentido, então nós estamos caindo num vazio de existência. E aí a gente lembra muito do conceito de não lugares do Marc Augé, tá? Marc Augé vai dizer, o que são os não lugares? Esses espaços construídos que originalmente possuíam um significado para uma determinada cultura, mas que com a sua reprodução indiscriminada, estando presente em todas as partes do mundo, eles perderam esse sentido. Então, quando você vai pensar no shopping, no aeroporto, quando você vai pensar na rede de fast food, isso você vai encontrar igual em todo lugar do mundo. E aí você lembra dessa ideia do não lugar. Ou seja, ele perdeu essa referência. E para o Krenak, toda a nossa existência está caindo nesse vazio. Então, olha só, né? A gente está num deserto de sentido. Tá? A gente está num deserto de significado. E daí, da onde surge toda essa discussão? Krenak nos conta que recebeu o convite para um encontro sobre desenvolvimento sustentável. E aí ele falou assim, poxa, precisa dar um título para essa palestra, e rapidamente ele falou, vai ser ideias para adiar o fim do mundo. E esqueceu, e só foi lembrar depois, quando já estava com a passagem na mão. Mas ele vai questionar isso, né? Fala, poxa, fui chamado para um encontro sobre desenvolvimento sustentável, mas isso é um mito. Isso é uma ideologia criada por essas corporações, por essas grandes empresas, para continuar assaltando o meio ambiente. Porque ele pergunta, desenvolvimento? Isso que a gente tem aqui é desenvolvimento? O avanço do capitalismo, essa exploração, é sustentável para quem? Né? Porque para os povos da floresta, para ele, esses povos que ele diz foram colocados na beirada do mundo, isso não é sustentável. E nenhuma fórmula que a gente vai encontrar que continue nessa separação do homem com a natureza vai poder ser sustentável. E essa é outra crítica que ele também coloca com grande força, que essa civilização branca ocidental descolou a humanidade da Terra e começou a colocar de lado todas essas narrativas integrativas que veem o homem como parte da natureza.
Na perspectiva ocidental, essa narrativa de homem superior à natureza é o que justifica a exploração, é o que justifica o avanço sobre esses recursos, o que para o Krenak é uma grande abstração civilizatória. Isso não se sustenta, isso não é real, isso não tem como se manter, porque para onde nós possamos olhar, tudo é natureza. Então não existe algo como uma superioridade humana nesse processo. Só que para quem pensa diferente, quem pensa nesse sentido, o que ele nos coloca? Essas pessoas estão sendo deixadas de lado. Então rola essa exclusão do diferente, que tenta resistir, que tenta não ser integrado por essa civilização e retomar esses discursos. Nesse ponto, lembra aí de uma outra coisinha que você vai encontrar, da ampliação da subjetividade. Krenak nos alerta, precisamos estar atentos ao fato de que existem várias formas, várias maneiras de se entender o mundo. E uma delas é a de entender o homem como parte dessa natureza, para que ele não a destrua, para que ele não sobrecarregue demais. Porque se nós vamos transformando tudo em mercadoria, nós transformamos a natureza apenas em recurso. E no avanço dessa civilização, uma coisa muito bonita que você vai encontrar que ele coloca: a gente perdeu a capacidade de sonhar. E olha aqui essa citação, esse resumo que eu estou colocando para você. Sonhar não é se descolar da realidade, como normalmente a gente vai pensar, dormi, sonhei. Sonhar não é se descolar da realidade, mas buscar neste exercício imaginativo e de reconexão a percepção da integração do homem com a natureza. Então, nós, entendendo a natureza como recurso, entendendo a vida como consumo, vamos perdendo essa capacidade de contemplar, de imaginar. E quem poderia fazer isso para a gente poder já encerrar? Quem poderia nos dar essa forma diferente de imaginar? A ciência. Mas nisso vem uma outra crítica do Krenak. Hoje já não se fazem cientistas, fazem-se apenas aqueles reprodutores de um maior consumo, de uma maior produção, de uma forma mais técnica de se gerar lucro. Então hoje, na visão do Krenak, a ciência não é mais ciência, ela está só submetida à técnica. E aí vem outro conceito que você vai lembrar: razão instrumental. A gente não pensa no que está fazendo, a gente faz porque precisa fazer. Então, imaginar outro mundo, imaginar outra realidade, adiar o fim do mundo, vai além de reordenar essas coisas. A gente precisa superar este período que a gente chama de antropoceno, que tem essa marca humana tão forte na natureza, para que a nossa vivência seja minimamente possível. E lembrando, Krenak também nos alerta: poxa, vocês estão preocupados com o fim do mundo? Mas para nós, povos da floresta, o mundo acabou lá no século XVI e desde então a gente está buscando sobreviver. Então, galera, fica aqui esse breve resumo para vocês sobre Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Bons estudos e até a próxima!